mais uma vez, Nájila Zaidan com vocês, nesse programa maravilhoso da Oriente TV. Hoje com o nosso queridíssimo convidado Jorge Sabonge, diretor artístico da Khan El-Khalili, e eu trago um assunto muito especial para vocês. Que assunto é esse? De interesse de todas as bailarinas de todo o Brasil. Não há ninguém melhor no Brasil para falar deste assunto do que o grande Jorge Sabonge, que vem dirigindo a minha carreira há anos, e hoje a gente vai falar de muitos assuntos importantes com relação à carreira de bailarina, sobre as dificuldades, sobre vícios, sobre o desenvolvimento, sobre a história da dança no Brasil, aonde começou a dança, né, Habib? Sim, a gente vai falar sobre essas coisas todas. E se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, vocês de todo o Brasil, bailarinas de todo o Brasil, que às vezes não podem estar aqui no Khan El-Khalili de corpo presente, fazendo um curso com este mestre, podem tirar suas dúvidas, e a gente vai deixar também aí um canal super aberto para você entrar em contato com o Jorge, saber onde são os cursos dele, se você pode levar ele para sua cidade para dar aula, para poder dar um workshop, dar uma palestra, uma masterclass, e você vai poder aí redirecionar a sua carreira com alguns toques que a gente vai dar aqui nesse programa. Então é bom para você que já é bailarina, bom para você que está no caminho para ser bailarina e para você que pensa em ser bailarina. Então nós temos aqui o Papa da dança do ventre, o preparador. Como é que era o nome daquele cara do vôlei? O Bernardinho. O Bernardinho da dança do ventre. Só que o Bernardinho não dança a dança do ventre. Né? É o Bernardinho, né? O técnico da dança do ventre, Jorge Sabonge. E a gente vai começar falando da história da casa, porque a casa ela é um marco na questão de dança do ventre dentro do nosso país e muito reconhecida na América Latina e em outros países do exterior também. Eu vivi a minha carreira aqui, comecei a estudar aqui, me sedimentei, me edifiquei aqui também. Continuo até hoje nos meus ventas. Vou continuar muito tempo aí, né? Como bailarina da casa e como professora. E ele vai falar muitas coisas que ao longo da minha carreira ele me alertou e alertou outras bailarinas. Ele vai comentar com vocês alguns toques que são muito importantíssimos e são peculiares aos olhos dele. Eu sempre digo que o meu chefe tem olho de lince, sabe o olho de lince? Ele consegue ver coisas assim que não são visíveis aos olhos, talvez, de professoras comuns ou de diretores comuns. Porque a pessoa pode falar que ela é diretora, que ela é diretora artística, mas precisa ter um feeling. Sim. Precisa ter esse sentimento, esse carinho ao olhar, nesse tato de poder direcionar, de mexer individualmente, de forma muito específica, na bailarina individual de cada um. Falei certo? Falou. Então tá. Nossa, já deu a ficha técnica, acho que eu vou para casa. Não, imagina, a gente quer escutar você. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco da história da dança no Brasil. Bom, vamos falar, a dança ela começou por volta mais ou menos dos anos 70. Né? Naquela época não existia professoras, não existia escolas, né? Era uma dança praticamente intuitiva. A própria Samira do Mercado Persa pode dizer isso, porque é uma pessoa para quem eu tiro o chapéu, realmente acompanho a carreira dela há tantos anos. Ela foi a primeira bailarina da casa em 1982, no Natal de 82, quando a gente fez o primeiro show aqui na Khan El-Khalili. Atualmente nós estamos com 37 anos de casa, né? 35 dos quais nós tínhamos a parte alimentícia, aliada às aulas e também aos shows. Né? A partir de 2017 para cá, nós praticamente ficamos só com as aulas, cursos, shows e eventos aos sábados e domingos. Né? Quando a gente começou, não tinha dança do ventre no Brasil, em lugar nenhum, mas lugar nenhum mesmo. Né? O máximo que você podia assistir era num restaurante que ficava na Avenida Ibirapuera, que chamava Beer Masa. Tinha um show aos finais de semana, com jantar e tudo mais. Depois teve o Porta Aberta. Esse Porta Aberta teve o foi Semiramis, que era um restaurante que dançava Sherazade, falecida. Né? E, basicamente, o mercado se restringia a umas 5, 6 bailarinas de dança, que eram danças intuitivas. Elas nunca fizeram um curso, nunca fizeram algum tipo de estudo, né? Não tinha onde buscar isso, né? Não tinha onde aprender. E aí, isso aí, lógico, fez uma grande diferença, porque como o povo não tinha referencial, se você colocasse uma dança que fosse bela,
com brilhos e encantadora, com aqueles véus esvoaçantes e tudo mais, num ambiente onde existe uma atmosfera adequada, pronto, você tinha ali todo o cabedal necessário para você fazer um espetáculo absurdo. E aí foi quando eu vi a primeira vez, uma noite que a gente estava comemorando um Natal aqui, em 82, eu chamei a Samira e mais 2 bailarinas para fazer a apresentação aqui na casa. Quando eu abri a porta a primeira vez, qual é a minha surpresa? Uma das bailarinas era uma chacrete, uma chacrete do Chacrinha, né? E, logicamente, praticamente foi assim uma novidade, né? Mas vamos lá, vamos dançar. E fizeram o show naquela noite, o povo adorou, achou maravilhoso, perguntou se tinha todos os dias e tudo mais. Enfim, era totalmente desconhecido para o público brasileiro. Os restaurantes que eu mencionei anteriormente são restaurantes árabes, que já não existem mais há muito tempo, e que era pertinente à família árabe, né? A colônia árabe ia lá para poder assistir os shows. Aí nós começamos, aquela noite eu bati o olho e falei assim, olha, eu acho que se fizer esse trabalho muito bem feito, isso tem grandes chances de dar uma reviravolta nesse país para o pessoal conhecer a cultura egípcia, né? E, logicamente, dali para diante minha cabeça não parou mais, comecei a fermentar uma série de possibilidades e resolvi fazer uma dança a cada 3 meses. A Samira veio depois mais outras vezes com outras bailarinas de um profissionalismo incrível, chegavam sempre no horário, nunca atrasavam, não faltavam, não furavam escala, realmente eram impecáveis, né? Uma situação que vale de, vamos dizer, exemplo para a grande maioria dos artistas que estão no Brasil em termos de mercado de dança, né? A gente pode dizer que essa foi a primeira geração? Foi a primeira geração. Samira, Mileide, Rita, foram as 3 primeiras bailarinas que dançaram na casa em dezembro de 1982. Né? Dali para diante começou a ter uma espécie de procura. O pessoal via nas revistas, nos jornais, a gente era notícia em tudo quanto é canto, porque não existia uma casa com dança do ventre. Né? E, logicamente, a casa aqui era afastada do rebuliço, do burburinho que normalmente acontece. Né? De tempos em tempos, as cidades têm uns lugares que as pessoas elegem e vai todo mundo para lá. Passou um tempo, o pessoal vai tudo para um outro lado e aqueles lugares ficam esquecidos. Mas a ideia era que a situação se mantivesse com uma certa longevidade. A ideia era fazer cada vez melhor a dança, cada vez melhor. E aí nós começamos a recrutar bailarinas, ensinar algumas coisas para elas, umas aprendiam com as outras, umas iam na casa das outras, praticamente para trocar passos, porque não existia nada didático, não tinha nem internet, né? Basicamente era uma época que o telefone custava o preço de um carro, e a fita cassete. Não existia celular, fita cassete, disco de vinil, aquelas coisas, né? Enfim, começamos a fazer os primeiros shows, o pessoal começou a ter um referencial de qualidade, existia uma exigência muito grande para essas primeiras bailarinas, para que elas crescessem e se desenvolvessem, porque não dá, né? Um mercado onde praticamente inexiste algum tipo de referência, como é que você vai fazer com que esse pessoal caminhe numa linha reta, né? Rumo ao crescimento? Nem elas mesmas sabem exatamente qual é o referencial a seguir. Então nós começamos a estabelecer um tipo de padrão Caneo Khalili. O padrão, na verdade, é uma filosofia de trabalho Caneo Khalili. Não é simplesmente uma coisa para contemplar, não, é padrão, não sei o quê. Não, o padrão realmente é como funciona para você ter uma profissão muito adequada por muitos anos. Né? E o que você precisa fazer, o que você precisa desenvolver. Havia necessidade de alguém fazer a direção artística desse pessoal, olhar o que não estava de acordo, dizer exatamente aquilo que precisava ser melhorado, e logicamente a gente foi fazendo isso ao longo dos anos. Bom, vieram muitas gerações, inicialmente 4 bailarinas, depois 10, depois 12, e assim muito aos poucos, né? A partir de 91, mais ou menos, 10 anos depois, já existiam mais ou menos umas 20 bailarinas. A partir de 95 cresceu para 30. Na virada do ano 2000, antes da novela O Clone, foi para mais ou menos 50, 70 bailarinas. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, nos passados
quase 40 anos de tudo isso, já passaram mais de 1.000 bailarinas na casa. Nós temos atualmente reconhecidas e prontas para dançar 484 bailarinas no total do grupo, das quais 182 são bailarinas noites no harém, que são consideradas bailarinas de altíssimo nível, né? Todas elas têm um processo para chegar onde chegaram. Elas não chegaram aqui e falaram, eu quero dançar. Não, elas tiveram que ser avaliadas, elas tiveram que ser dirigidas, polidas, fazer toda a parte de refinamento para que o público visse uma dança com arte, com encanto. A bailarina não estava ali para fazer um espetáculo erótico ou espetáculo de sensualidade. Ela estava ali para fazer um trabalho artístico. E esse trabalho artístico é que fez sempre a grande diferença. As pessoas queriam ver algo de extrema qualidade, né? Elas não queriam ver... apesar de vir aquelas pessoas um pouco ciumentas, elas olhavam a dança, com 3 minutos de show elas falavam, nossa, existe uma diferença absurda. Eu vim aqui pensando que era uma coisa, é outra. E de repente elas ficavam encantadas com o show. Né? Encantadas no seguinte sentido: quando você assiste algo, arte, ela é, na verdade, uma coisa muito subjetiva. O que é arte para mim é diferente para você, é diferente para o nosso cameraman, é diferente para a nossa contra-regra aqui, é diferente para ela. Para todas as pessoas, a definição de arte é diferente. Se eu estou num hospital, eu quero ir para casa para poder observar a arte das crianças. Percebe? A arte, na verdade, ela diz muito respeito à questão daquilo que mexe com o seu coração. Né? Se eu estou numa situação onde eu vou num país que tem vários espetáculos de arte diferenciados, eu vou num país para assistir um balé, eu tenho que assistir, porque aquele balé é daquele país, então eles têm uma condição de mostrar um espetáculo artístico de altíssimo nível. E era exatamente esse tipo de espetáculo de arte que a gente queria fazer com a dança do ventre no Brasil. E a gente conseguiu. Conseguiu, e praticamente a gente manteve isso durante praticamente essas 4 décadas. Tudo andou, tudo assim, se desenvolveu de uma forma maravilhosa. E eu sou assim privilegiado de ter visto tantas gerações, que deve ter mais ou menos atualmente, por volta de umas 35 gerações ou mais. Muita mulher. Né? Muita gente, muitas pessoas passaram pela minha vida. Você imagina, em 40 anos, quantas pessoas não estavam aqui nesse mundo ainda? Né? A gente já estava fazendo dança do ventre por aqui. Enfim, nós temos aí uma larga história aí de desenvolvimento, que foi se ampliando cada vez mais, virando um conjunto que é que nem aquele jogo de Lego, que você vai acrescentando um ambiente, outro, e de repente, a hora que você vê, você já não é, você já faz parte daquilo, você já não é mais o dono daquilo. E, Habib, deixa eu entender uma coisa. Você falou dessa cronologia, né? Essa questão de ciclos, né, de bailarinas e do tempo, né? Teve a primeira geração, a segunda geração. Então, eu sou uma bailarina que desde 2007 eu digo que é o prazer e a honra de conseguir viver da dança, assim como algumas outras poucas bailarinas que ainda vivem da dança. Então, a gente tem praticamente uma obrigação de estar sempre se atualizando, sempre se aprimorando, sempre se lapidando, porque nós somos referência naquilo que nós fazemos. Então, nós somos exemplos para as outras pessoas. Isso. Né? Então, eu não tenho vergonha de falar, né? Eu sou uma bailarina que já não é mais nova, né? Vou fazer 45 anos, e a gente tem um ciclo de vida. Sim. Né? Então, muitas bailarinas que ainda hoje em dia falam, eu quero abrir minha escola, eu quero viver de dança. Eu já tenho a minha opinião, e eu sei que você tem a sua opinião também, porque a gente já conversou sobre isso, a gente vai falar disso num outro programa para vocês também saberem, porque não tem a ver só com bailarina, tem a ver com carreiras que têm um tempo determinado para começar e para terminar. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente de um assunto que é o ciclo de vida da bailarina, para que a mulher tenha na cabeça dela que ela não é eterna, que tudo tem o tempo de amadurecimento, de começo, meio e fim. Ok. Bom, vamos lá. De tempos em tempos, o mercado elege algumas bailarinas que são as bailarinas do coração de todo mundo. São aquelas bailarinas que realmente dançam com o coração, trabalham com a expressão, e realmente são surpreendentes em cena. Elas não são cópia da cópia da cópia, elas realmente têm estilo próprio. É como se elas pintassem um quadro e a assinatura delas estivesse no final de cada música. Então são bailarinas excepcionais e, logicamente, isso vai se desenvolvendo, os anos vão passando e a bailarina pensa que isso vai durar para sempre.
Esse é que é o grande problema. Não dura para sempre. Infelizmente, a fama é uma bruxa má. Ela muda de mãos o tempo inteiro. Quando você menos espera, a sua fama já foi e já está na mão de outra. Eu vi muitas bailarinas acreditando que realmente a dança ia ser maravilhosa na vida delas, como para muitas também foram, né? Mas elas não contavam que esse processo da fama fosse se esvair, né? Fosse se evaporar. E aí, logicamente, existe um tempo certo para isso. A bailarina começa a dançar, muita gente quer fazer dança, acha que em 3 meses já está dançando maravilhosamente bem. Dando aula. Já dando aula, já quer fazer assim, estripulias com uma música de 10 minutos. E a gente sabe muito bem que é isso. Qualquer faculdade que você queira fazer, você não pode estudar menos que 4, 5 anos. Certo? E para você sair ainda cru da faculdade. Né? Então a dança é um espetáculo em que você tem que se preparar muito. Você não vai ser boa bailarina em 2, 3 anos. Mesmo que seja muito talentosa, tem muita coisa que você tem que se desenvolver internamente para poder fazer um belíssimo show. Ter o público nas mãos não é tão simples assim. Você tem que estar com o seu coração atuando, você tem que ter uma cabeça lá na frente, você tem que pensar diferente. Tem muita coisa que está por trás de fazer simples movimentos, né? Então elas pensam que realmente, não, eu vou ficar boa. Às vezes a bailarina está em sala de aula, a professora ensina um passo, ela fala, esse eu já sei, vamos passar para o próximo. Quer dizer, ela não sabe, o passo ainda não está dentro dela. Amadurecido, não né? está exatamente feito da forma como ela deveria. E quando a gente observa, basicamente a gente vê que a bailarina ela tem uma certa preguiça mental e corporal de fazer o movimento. Quando é que o movimento fica bom no seu corpo? Quando ele sai sozinho. Quando a música tocar e seu corpo sai sozinho dançando, sem você pedir para o seu cérebro dar ordem. Ele simplesmente faz a repetição. Dizem que 10 mil horas leva para você ficar expert em alguma coisa. Né? Em dança do ventre isso representa dançar todos os dias durante 7 a 10 anos. Certo? Se você dança todos os dias, pelo menos 2 horas durante 7 a 10 anos, pode ser que você tenha aí mais ou menos umas 6, 7 mil horas, 10 mil horas de voo. Né? Vai poder dançar com muita tranquilidade. O que faz uma bailarina ser talentosa? É a repetição. É fazer, não abaixar a cabeça, voltar e fazer novamente, aprender com cada erro que comete, persistir, continuar fazendo, cair, levantar. O público não quer saber se você está cansado ou não. O público quer saber como é que você se vira se você cai. Já aconteceu de bailarina estar dançando assim, já, cair? Isso, tem tantas histórias. Não, na verdade é o seguinte, quando você está fazendo um espetáculo, você tem que contar o seguinte: calamidades imprevisíveis podem acontecer para qualquer um, certo? Então o que acontece? Você está dançando, de repente você escorrega e fica meio fora de equilíbrio. Isso foi psicológico ou foi físico? Psicológico, né? Psicológico, você físico. se sentiu mal. Você se sentiu mal, não foi? Por quê? Porque psicologicamente você fala, nossa, que mico, que coisa que aconteceu comigo, né? Que coisa chata, não sei o quê. Só que de repente aquilo ali serve para você se redimir e dar a volta por cima, porque as coisas não acontecem 2 vezes. Se acontecer, você dá a volta por cima, levanta e faz melhor ainda. É assim que funciona. E normalmente essa bagagem leva um tempo para a bailarina pegar. Nas primeiras gerações, eu diria que as gerações até o ano 2000, levava mais ou menos 10 anos para a bailarina ficar boa. Só que tem um detalhe, o ciclo de vida da bailarina dura mais ou menos de 20 a 25 anos. Depois disso, ou ela é professora, ou ela tem uma faculdade paralela, ou alguma coisa que ela vai trabalhar na dança como um prazer, ou ensinar dali para frente tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que fez bem para ela, e de repente causou uma possibilidade dela passar essa informação para frente. Então o ciclo de vida, como vale para tudo, a vida do ser humano, dos animais, das empresas, de tudo que você pode imaginar. Existe um ciclo de vida que tem uma ascendência, uma certa estabilidade, e nessa estabilidade, essa ascendência que houve inicialmente, nunca mais vai acontecer, vão acontecer pequenos degraus apenas, e você vai continuar nessa estabilidade. Vai chegar um momento em que essa estabilidade entra num processo descendente. Aí você escolhe se você quer manter durante 3, 4 anos esse processo descendente, ou você já está partindo para alguma coisa que vai te ajudar a permanecer nesse tipo de mercado. O plano B, né? É o plano B. Que você explica sempre. Todo mundo tem que ter um plano B. E depois desse plano B,
aí começam algumas coisas que a gente encontra pelo caminho, que são as dificuldades que as bailarinas enfrentam, né? As dificuldades com a dança, as dificuldades para com elas mesmas. Então, qual é a sua visão dessa questão? O que você mais vê de dificuldade? Porque assim, gente, vou falar o seguinte, esse assunto é muito extenso, a gente vai falar das dificuldades e aí a gente vai fazer o encerramento desse programa e no próximo programa eu já vou linkar para vocês uma coisa que toda bailarina quer saber. A gente vai falar sobre a questão de show, de elaboração de show, e o que é legal a bailarina fazer e o que não é legal a bailarina fazer, segundo a opinião de Jorge Sabonge, que é o nosso diretor artístico. Ou seja, aquilo que você faz que fica bom, que é bacana, que empolga o público, e aquilo que fica ridículo, tipo, que você acha que você está fazendo, que você está arrasando, e tá feio, sim, né? Tipo, não está contento do show. Então, ele vai falar agora das dificuldades, que é uma coisa muito importante, porque a gente se depara com muitas ao longo do caminho e a gente, às vezes, não sabe como reagir. Muitas vezes a gente tem vontade de desistir, tem vontade de parar, ou se revolta. Então, as dificuldades existem para todos, não só na questão da dança. Mas, além dele dar a questão da solução, né? Sim. Da solução para o problema, você vai saber se você vai se enquadrar dentro de uma dessas características que ele vai citar e como você vai fazer para resolver. E logo na sequência a gente vai dar o pulo do gato para vocês, ou seja, a receita do bolo correta para um show, para sair aquele show maravilhoso do começo ao fim, padrão Canil Khalili, bailarina superstar padrão Canil Khalili. Ok, Naja é uma bailarina superstar, que é o nível mais alto aqui da Canil Khalili. Nós temos mais ou menos umas 30 bailarinas que são superstar atualmente. E para vocês terem uma ideia, a bailarina, depois de um certo tempo, ela domina as artimanhas de como fazer um belíssimo show. Domina o show que ela faz e não tem medo do público. O frio na barriga sempre vai existir, pode ter certeza. O dia que não existir mais frio na barriga, que é aquela contração dos músculos ventrais que ficam atrás do estômago, você pode mudar de profissão porque você já não está mais no barato de dançar. Certo? Qualquer pessoa sente frio na barriga. Imagine o frio na barriga de uma seleção brasileira entrando num jogo de decisão num estádio, do outro lado do mundo. Né? Eles não conseguem nem pisar no chão, não conseguem nem sentir o chão. Né? Exatamente essas condições são importantes. O frio na barriga, vocês têm que pensar que é algo muito favorável àquilo que você faz. Certo? Ele passa depois de 2 minutos, quando a sua adrenalina já estiver espalhada no coração, porque realmente já passou aquela euforia inicial. Aí você já está aclimatada, aí você faz o show maravilhosamente bem. O importante, de repente, é controlar para você não se desesperar e deixar a parte emocional tomar conta. Ela constrói e te destrói. O emocional te constrói exatamente. E te destrói. Exatamente por isso que você tem que ter um certo cuidado e um preparo emocional para você fazer um show. Não adianta você querer fazer um show na orelhada. Você não pode entrar no show pensando que vai ser maravilhoso sem você fazer uma concentração antes de entrar e pensar. Eu tenho que pensar em concentração e entusiasmo, eu tenho que esquecer tudo que está lá fora e ter o entusiasmo para que a coisa aconteça. Né? Então nós temos aí várias atividades que foram agregadas ao longo da história e na dança, onde eu assistia cada show e ao assistir eu fazia uma colinha para cada bailarina dizendo o que precisaria mudar. Já é uma dessas puxão de orelha, você tem que melhorar isso. E aí, logicamente, a partir de 2010 veio o curso de direção e preparação artística, veio as aulas, veio o próprio livro de direção e preparação artística, que fez uma grande diferença no mercado. As pessoas passaram a dançar com emoção, ao invés de dançar com decoreba e uma dança mecânica. Enfim, nós tivemos aí várias possibilidades aí que foram se agregando e fizeram a grande diferença na vida de muitas bailarinas. Então, essas ferramentas todas servem para que a pessoa consiga superar essas dificuldades emocionais, sim, técnicas. Sim. Então, tipo, qualquer dificuldade que você encontrar, tanto na parte técnica quanto na parte emocional, existem essas ferramentas, ou seja, os cursos de preparação artística, sim, as aulas e os livros de suporte. Isso. Então, você tem aí 3 ferramentas básicas oferecidas para que a gente possa sanar. Um dos grandes problemas é que a maioria vê tudo pela internet, uhum, e acha que aquilo ali é a dança, que é muito fácil fazer. Não é assim. Aquela bailarina, para ter gravado aquele vídeo e feito aquela dança, ela teve anos e anos de estudo, de correções, de coisas erradas que ela fez, e passou a dançar muito melhor depois de um certo tempo.
né? É com os erros que a gente aprende, como a gente falou anteriormente. Então, é muito importante você ter noção de como se comporta o seu emocional na hora que você está dançando. Se o seu emocional não estiver equilibrado, você tende a tropeçar mesmo no palco e tende a ter que levantar e dar a volta por cima várias vezes. Enfim, é todo um processo, como eu falei para vocês. Não é uma coisa que você consegue fazer de uma hora para outra, né? Não dá para você aprender a dançar em 3, 4 anos. Você vai arranhar mais ou menos uma dança de alto nível, mas não vai chegar àquilo de fazer com que o público esteja a seus pés. A ideia é que realmente o público entre no seu encantamento, o encantamento que você produz, ao seu estilo, não ao estilo de metade do movimento de uma, de outra, de outra e de outra. Percebe? Então, basicamente, é isso. Né? Nós temos muita coisa para falar, isso é um assunto extenso. Né? Gente, é um assunto extenso, tão complicado. Enfim, olha, esses toques que ele deu aí são primordiais para que você comece um pouquinho a pensar nas suas dificuldades, para você conhecer como é que foi o mercado da dança do ventre no Brasil. Ele foi o precursor, né, da arte da dança do ventre, na questão de ensinamentos e de apoio, de suporte técnico, na questão de dramatização, de lapidação. E o próximo assunto que nós vamos falar no próximo programa, Imperdível, ele vai falar o que ele acha que é primordial para uma bailarina fazer um show de alta qualidade, vai apontar os erros, ou seja, você vai escutar de Jorge Sabonge aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que enriquece seu show e aquilo que não enriquece. Então, se você tem dúvidas, se você quer fazer uma pergunta, quer tirar suas dúvidas, tem alguma curiosidade, é só... Aqui abaixo a gente vai deixar o canal para você entrar em contato conosco no Oriente TV, e aí você vai poder enviar para nós vamos ter muito carinho de responder para você, com toda a definição, tudo explicadinho. A gente vai deixar também o contato do Jorge para vocês poderem falar com ele, poderem tirar suas dúvidas, e continuem ligados porque o próximo programa do Oriente TV está imperdível. Vocês vão saber o que é bonito, o que é feio, o que é bom e o que não é, diretamente da fonte. Beijo vocês. Tchau. Obrigado.